Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse a assessores que pediu demissão. O Palácio do Planalto ainda não confirmou, não. Diante da pressão para a troca de comando no Itamaraty, Ernesto Araújo foi chamado para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro hoje de manhã no Palácio do Planalto. Mais cedo, Araújo cancelou os compromissos oficiais e convocou uma reunião com os secretários do Itamaraty. A repórter Giovana Teles tem mais detalhes direto de Brasília. Giovana, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde para todo mundo. Foi isso sim, Maju. Primeiro, o Ernesto Araújo cancelou a agenda para fazer essa reunião com todos os secretários do Ministério das Relações Exteriores, mas essa reunião foi suspensa quando Ernesto Araújo foi chamado para vir aqui para o Palácio do Planalto. Ele foi chamado pouco antes de meio-dia. O Palácio do Planalto, Presidência da República e o Itamaraty não confirmam a saída do ministro, mas ele disse a assessores que pediu demissão. O volume de críticas à condução da política externa brasileira feita por Ernesto Araújo cresceu muito, aumentou muito durante a pandemia. Na semana passada, por exemplo, quando ele foi ao Senado para prestar esclarecimentos sobre o que o Itamaraty está fazendo para conseguir vacinas e insumos para vacinas, 7 senadores pediram que ele deixasse o cargo. E ontem ele protagonizou mais um enfrentamento com o Congresso, com a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Cátia Abreu. Vamos ver. A mensagem de Ernesto Araújo foi entendida como uma insinuação pelos senadores. E o clima, que já era de pressão pela saída do chanceler, esquentou ainda mais. Ernesto Araújo escreveu numa rede social que, em 4 de março, recebi a senadora Cátia Abreu para almoçar no Ministério das Relações Exteriores. Conversa cortês. Pouco ou nada falou de vacinas. No final, a mesa disse: ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado. Não fiz gesto algum. Desconsiderei a sugestão, inclusive porque o tema 5G depende do Ministério das Comunicações e do próprio presidente da República, a quem compete a decisão última na matéria. Ernesto Araújo se referia ao leilão previsto para este ano do 5G, para uma internet bem mais rápida. A China é uma das principais detentoras dessa tecnologia, mas enfrenta resistências da ala ideológica do governo Bolsonaro. Cátia Abreu reagiu com uma nota. Disse que Ernesto Araújo mentiu, faltou com a verdade. E hoje, em entrevista à Globo News, a senadora disse que na conversa com Araújo fazia referência à possibilidade de o governo bloquear a participação da China no leilão e que isso poderia provocar uma grave retaliação dos chineses nas exportações brasileiras. A senadora disse que a provocação dele foi um ato de desespero e voltou a criticar o ministro. Esse homem vive à margem do leito da democracia. Ele é um marginal. Ele não serve para representar o Brasil. Ele nos envergonha. Ele fechou portas. Ele dificultou a vida do Brasil. Eu e outro tanto de colegas que estamos trabalhando atrás de vacinas, nós é que podemos testemunhar o que temos escutado ao telefone nas reuniões remotas desses países por aí afora. As críticas com relação à diplomacia brasileira, à ineficiência, à inadequação desse cidadão. Nós queremos que o Ernesto seja substituído por um chanceler que tenha estofo, que tenha respeitabilidade, que tenha credibilidade e que tenha experiência nas questões internacionais, principalmente com relação ao comércio e à questão da diplomacia em si, do convívio com os colegas estrangeiros, para poder trazer resultados para o Brasil. Ernesto por Ernesto não dá. O chanceler foi acusado de falhar na atuação internacional para controlar a pandemia no Brasil por questões ideológicas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi contundente em entrevista para a Globo News ontem, ao afirmar que Ernesto Araújo quer confundir, desviar o foco das acusações que pesam contra a política externa brasileira que ele conduz. Há constantemente uma necessidade de criar fatos políticos para sombrear ou para estabelecer uma cortina de fumaça sobre os problemas sérios que nós temos no Brasil. Nós vivemos uma pandemia muito aguda, as pessoas estão morrendo sem leitos de hospital, nós não temos as soluções para todos os problemas da República. Na verdade, a inviabilização do ministro Ernesto Araújo tem sido feita por ele próprio, com a sua incapacidade de fazer a gestão diplomática do Brasil como se espera de um chanceler.